Eu sou a professora Giane e esse é o vídeo prático de resolução de questões do Enem. Seguinte, pessoal, nesse vídeo aqui a gente conversou um pouco sobre a prova do Enem, lembrou para que ela serve, o que ela é, e a gente também conversou sobre os tópicos que são mais cobrados e também sobre os assuntos que mais caem, claro, na área de linguagens, né? Então, linguagem, seus códigos e suas tecnologias. E aí eu falei para vocês que tem 4 assuntos e 4 tópicos mais frequentes. Então, tópicos: função linguística, gênero textual, coesão e variedade linguística. E assunto, a gente tem arte moderna e contemporânea, campanha publicitária, direitos humanos, homofobia, racismo e internet, tecnologia de informação, redes sociais, são assuntos muito frequentes. Eu falei para vocês também que a gente resolveria questões para ficar mais prático, para ter realmente uma relação com a prova, né? Uma relação de mais clareza do que apenas ficar falando sobre como é a prova, o que cai, como cai. É mais fácil a gente ter um contato direto e ver na prática, né? Resolver questões para ver como realmente isso acontece. Então esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos de resoluções, como que a gente vai proceder, como que a gente vai se organizar. Seguinte, eu separei questões desses 8, vamos dizer assim, tópicos, né? 4 tópicos em termos de tópicos linguísticos, vamos dizer assim, e 4 assuntos mais frequentes. Então vão ser pelo menos 8 vídeos, tá bom? Cada vídeo a gente vai resolver em média 4 questões para não ficar muito longo, e essas questões foram selecionadas nos últimos 3 anos, são 2019, 2018, 2017, e a gente consegue perceber então, né, fazer provas bastante recentes e perceber como esses tópicos são realmente cobrados na prática, certo? E a gente vai começar hoje com uma prova de artes, não uma prova, né, com uma seleção de artes do tema artes. Como é o primeiro vídeo, eu selecionei uma questão de cada tópico. Então, dentro do assunto artes, uma questão de cada tópico linguístico. Uma de gênero textual, uma de coesão, uma de variedade, uma de função. E os outros vídeos não serão sempre assim, tá bom? Os assuntos serão que vão predominar. Então, por exemplo, no vídeo de campanha publicitária, as questões vão tratar de campanha publicitária, independentemente do tópico linguístico. Esse, por ser o primeiro, eu escolhi fazer assim. Então, eu escolhi um assunto e dentro desse assunto, os 4 tópicos, para vocês verem como realmente está bem articulado. Certo? Então vamos começar? A gente vai começar a nossa questão 1 aqui do vídeo, é a questão da prova azul do Enem de 2019, a questão 24, tá bom? Para você acompanhar, é o seguinte, eu vou deixar minha cara pequenininha, vou colocar a questão para que você possa resolver comigo. Vamos lá? Luz da piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Para essa gente careta e covarde, vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Então, um trecho de uma música de Cazuza, qual é o enunciado? Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra da canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Então, o que a gente pode fazer? Começar circulando o enunciado. Todo enunciado, vocês vão perceber, já devem ter percebido ao longo da vida, que ele é dividido, vamos dizer assim, em 2 partes, né? Não é dividido fisicamente, mas ele traz ali 2 coisas, né? 2 itens. Ele traz informações e ele traz demandas, perguntas, solicitações. Você precisa ter isso claro na sua mente para que você possa circular. Por que precisa circular, Gênero, sublinhar? Porque, bom, como eu disse, o enunciado ele traz informações, e ele traz bastante, né? O enunciado gosta de ter várias linhas de enunciado, e você lê na hora da corrida, na hora da prova, ali você nem sempre tem tanta atenção, você acaba não percebendo o que realmente está sendo solicitado. E o que o Enem faz muitas vezes, né, é que ele faz, o que vai acontecer como consequência disso, é que você vai ler as alternativas e vai encontrar várias alternativas, por exemplo, que são certas em relação ao texto, mas não é o que foi perguntado. Então, para ficar claro, você não ter que toda hora ler o enunciado inteiro de novo, circula as palavras-chave. Então, circula, por exemplo, o gênero, você já sabe, é uma questão que se trata de gênero. Qual o gênero? Ladainha. Olha o que eu falei pra vocês, o Enem ele não te pergunta nomenclatura, ele te dá a nomenclatura, ele não vai pronta pra você. Qual é o gênero desse texto? Claro que eventualmente ele pode fazer isso, mas em geral ele tá preocupado mais com a interpretação. Então, mesmo quando ele traz os nomes, né, quando ele solicita que você saiba os nomes, ele sempre vai relacionar esses nomes com interpretações, de modo que você não precisa saber o nome se você conseguir interpretar. Então, importa muito mais você conseguir pensar, conseguir ler, do que você decorar uma lista de classificações e nomenclaturas. Então, aqui a gente vê que ele já vai dizer, esse trecho da música do Cazuza, ele é o gênero ladainha. Ele não está perguntando para você, ele está te dizendo, é o gênero ladainha. O que ele quer saber é por quê. Qual é a sequência textual desse texto específico? Então, não é de qualquer texto, qualquer ladainha, desse texto específico. O que tem aqui que me diz que eu posso afirmar, que eu posso categorizar esse texto como gênero ladainha? Essa é a pergunta, então eu circulei para vocês. Tá bom? Para ficar claro o que é que ele está perguntando, o que é que ele quer saber. Ele não quer saber que gênero é algo que tem elementos constitutivos que condicionam. Isso ele está te falando, que ele quer saber, tá? E por que eu posso dizer que esse texto aqui é o gênero ladainha? Qual é o elemento nesse texto que me diz isso? Vamos ver? Alternativa A. É uma sequência textual expositiva? Ai, gente, mas eu não sei o que é expositiva, eu não lembro.
Bom, se você der uma olhada rápida nas alternativas, você vai ver que ele usa palavras-chave: exposição, narração, injunção, descrição, argumentação. O que é isso? Te lembra alguma coisa? Não, não lembro nada. Então, vou te lembrar aqui, né? Já que no momento de estudo são 5 tipos textuais, mas a questão não era gênero, calma. Nós temos na língua portuguesa os gêneros textuais e os tipos textuais. São coisas diferentes. A gente tem vídeo sobre isso aqui em cima. Se não tem ainda, vamos ter em breve. Fiquem atentos. E aí? Tipo textual é uma espécie de habilidade. São apenas 5, então bem poucos você vai ter desde criancinho, você já vai conseguir fazer isso. E são exatamente esses 5 que são colocados aí. A exposição, também chamada de dissertação, a narração, a injunção, a descrição e a argumentação. Então são esses 5 tipos e são eles que vão compor os gêneros. E o que é o gênero? Todo texto produzido ele é composto por esses gêneros, um ou mais, geralmente mais, em que um deles predomina. E aí ele tem outros elementos que configuram ele como determinado gênero. Então, por exemplo, o romance. Aqui atrás está cheio de livro, né? Não sei se vocês estão vendo, mas temos vários romances. Os romances são gêneros textuais. Então tem tempo, tem espaço, tem personagem, várias características que me dizem que ele é um romance. E qual é o tipo textual usado para compor o romance? Predominantemente narração e também geralmente tem descrição. Então todo romance ele tem narração, uma sequência de ações, né? Um encadeamento de ações, e tem também eventualmente descrição. Então vai descrever o personagem, vai descrever o lugar, vai descrever como é a pessoa, enfim, tem esses tipos textuais. Então veja que os tipos textuais eles compõem o gênero, por isso que às vezes fica um pouquinho confuso. Então aqui o que ele está falando, nesse gênero textual, né, qual é o tipo que predomina, porque como eu disse para vocês, geralmente mais de um tipo textual compõe cada gênero. Então ele quer saber o que predomina nesse trecho, qual é o tipo textual que predomina nesse trecho desse gênero textual. E aí é um trecho expositivo, se você não lembra que é exposição, não tem problema, a alternativa mesmo te dá, ela vai dizer, a exposição é aquilo que discorre, que fala sobre um dado tema. Então aqui eu estou discutindo um tema, eu estou falando sobre um tema? Não, né? Onde você faz isso? Na sua dissertação do vestibular. Ali você coloca a definição da palavrinha, aí você coloca informações sobre a palavra, dados sobre a palavra. Aqui eu não tenho isso, eu não tenho um tema, mas eu estou falando de piedade. Sim, eu estou falando de piedade, mas não é um tema, porque eu não falo o que é a piedade, eu não discuto nada sobre a piedade, eu não estou dando informações sobre a piedade, eu estou pedindo piedade para alguém, eu estou fazendo uma demanda, uma invocação. Então eu não estou falando sobre um tema, tá bom? Então, essa alternativa a gente vai riscar o discorrer sobre um dado tema, porque eu não discorro, eu não falo sobre um tema. Alternativa B. É uma sequência narrativa? Eu não lembro o que é narração. Não tem problema, a alternativa de falar. Narração é uma sequência, um encadeamento, uma cadeia de ações. Então, eu tenho aqui um encadeamento de ações? Gênio, eu tenho sim, pedir piedade, né? Quando eu vou lá pedir piedade é uma ação. Bom, realmente, pedir piedade é uma ação. É uma ação oral, né? Não é uma ação física, mas não deixa de ser uma ação. Mas é uma ação. Aqui a narração, ela precisa ter uma cadeia de ações, um encadeamento, uma ação atrás da outra, várias. Levantou, foi ao banheiro, comeu depois que saiu do banheiro, um pãozinho, tomou uma água. Aqui eu não tenho um encadeamento, eu tenho uma solicitação, de novo, eu tenho uma demanda, eu tenho uma invocação. Deus, dê piedade para essas pessoas, elas precisam. Então, veja, eu não tenho um encadeamento de ações, por isso que você tem que ficar atento às palavras-chave. Então, aqui a gente vai riscar a palavra cadeia. Por quê? Porque eu não tenho uma cadeia de ações, eu tenho quando muito apenas uma ação. Não configura isso como predominantemente narrativo, tá bom? Alternativa C. É um texto injuntivo porque chama o interlocutor à participação. Giane, injunção, nunca ouvi essa palavra na vida, faltando na aula de tipo textual. Tudo bem, vamos observar. Ele está chamando o interlocutor à participação? Interlocutor é aquela pessoa com quem você fala. Então, ele está falando com alguém? Para começar, ele está falando com alguém? Vamos voltar para o texto? Sim, está falando com alguém. Senhor, piedade. Senhor, Deus, né? Está invocando o Senhor, está invocando essa força maior, está invocando esse Deus. Está chamando a participação? Está, porque ele está fazendo uma solicitação, ele está pedindo. Está falando, dê piedade, está pedindo para ele, participe aqui do nosso ato. E aí, já que aqui é um vídeo também de estudo, eu vou aproveitar e lembrar para quem não sabe que é injunção. O tipo textual injunção é o tipo da instrução. Então, por exemplo, aquele que vai estar na receita, aquele que vai estar na bula, tá bom? Ele vai estar instruindo você a fazer alguma coisa. Então, ele geralmente tem verbos no imperativo. Então, por exemplo, ele dê piedade, dê grandeza, dê coragem. Então, ele traz verbos no imperativo porque ele dá uma espécie nessa... Quando ele prescreve como as coisas devem ser feitas, ele também dá ordem. Isso é mais ou menos o que acontece aqui. Mas ele está dando ordem para Deus? Sim, é um pedido, mas é em forma de... Não é em ordem no sentido que ele quer mandar, mas é no sentido de pedido. Ele está ordenando, Deus, faça isso, dê piedade, se envolva aqui com a gente. Então, é uma solicitação, é uma demanda, é uma ordem. Então, de fato, a gente tem sim um texto injuntivo, né, que está dando essa ordem, está dizendo como que Deus deve proceder, está dando, vamos dizer assim, uma instrução para Deus e está chamando Deus para participar ali do ato, porque é Deus que tem que tomar aquela atitude, tá bom? A gente vai marcar C? Não, vamos ler as outras para ter certeza se é, tá bom? A gente nunca vai marcar de cara. Então, alternativa D. É um texto que tem uma sequência textual descritiva, ele está descrevendo. O que é descrever? Enumerar características de um personagem? Vamos voltar para o texto, localizar? O que eu tenho aqui? O
que essa gente é careta e covarde. Só, eu só tenho duas características e o foco do texto é esse, o foco do texto, o objetivo central do texto, aquilo que predomina no texto é essa caracterização. Não, isso não é o que mais importa, o que mais importa é ele tá pedindo, tá invocando alguma coisa para Deus, tá bom? Então a gente vai riscar isso porque eu não tenho uma enumeração, mais ou menos como uma cadeia de ações. Eu tenho ali duas características, mas não tenho uma enumeração. Não é isso que prevalece, não é essa função do texto. A gente vê claramente que ele não foi feito com o objetivo central de estar ali descrevendo uma pessoa. Até porque são vários, mas poderia ser vários também, isso não é um problema, né? E por fim, a alternativa é um texto com uma sequência textual argumentativa, que incita, né, o leitor a uma tomada de atitude, que quer que o leitor tome uma atitude? Não, então veja aqui como nem ele quer, ele tem muitas palavrinhas-chave, você tem que discernir, fazer várias separações, vamos dizer assim. Primeiro, o que você tem que perceber aqui? Essa ideia, né, de se eu tenho uma ação ou se eu tenho várias. A alternativa diz cadeia de ações, enumeração de características, eu consigo localizar uma característica ou duas, uma ação. Então veja como essas nuances são importantes. Por isso que é muito fundamental que você risque, para você não ter que toda hora reler aquela alternativa e falar assim, então, eu esqueci, será que é essa? Não, você já vai ter riscado. Não, não pode ser, porque aqui fala de cadeia de ações, eu já vi que não tem uma cadeia. Então você risca para não ter que voltar toda hora na mesma alternativa. Aí só vão ficando aquelas mais certas para você pensar melhor sobre elas. E aqui, incitar o leitor a uma tomada de atitude, tá aqui falando Senhor Piedade, então na correria você marca. Mas peraí, quem é Senhor? Senhor é quem tá lendo o texto? Não, né? Não é exatamente o leitor, Senhor é a pessoa que está sendo invocada ali. Então, ele está fazendo uma invocação. E daí, ajudaria você a resolver essa questão se você soubesse o que é o gênero ladainha. Como eu disse, a gente viu aqui, a alternativa C é correta, né? Como a gente tinha previsto, não tem outra que pareça ser. Mas como eu mostrei para vocês, é possível resolver a questão, então, sem saber a decoreba, a nomenclatura, sem saber o que é o gênero ladainha. Claro que se você soubesse ajudar, com certeza. Por quê? Porque se você soubesse, você saber que a ladainha, ela é um tipo de oração, então ela está dentro do contexto religioso e é uma oração em que você tem muita repetição, e você tem repetição porque você tem ali uma alternância entre a voz de uma pessoa, né? Então uma falação solo e uma falação em coro. Inclusive a música, se você conhecer, você vai saber que ela também é assim, né? Uma pessoa, o caso da fala, vamos pedir piedade, aí vem o coro, Senhor, piedade. Para essa gente careta e covarde, vamos pedir piedade, aí vem o coro, Senhor, piedade. Então você tem uma repetição, uma invocação, um pedido. Então é uma oração, um tipo de oração caracterizado por isso, por invocação a Deus, por repetição, por participação do coro. Se você soubesse disso, você faria a questão com muito mais facilidade, que você já ia saber na hora que é a injunção, porque eu estou chamando o interlocutor a participação. Então veja como é necessário você estudar a língua portuguesa, é necessário você, por exemplo, assistir os vídeos do canal aqui, porque a gente faz isso, a gente está sempre interpretando, a gente está ensinando para vocês palavras-chave, a gente está relembrando agora o que é muito fundamental que você, eu sempre friso muito, né, vou continuar frisando o resto da vida, é não parar por aí. Então eu nunca digo, né, não sei se dá essa impressão que é errado saber a nomenclatura, é errado saber a classificação, eu não preciso da categorização. Claro que você precisa, é claro que facilita muito a vida. A gente viu aqui, se você soubesse, já que isso aqui se trata de tipos textuais, gêneros textuais, já soubesse todas as palavras-chave, você faria a questão com muito mais segurança, nem facilidade, é segurança. Sem nem ficar com essas incertezas, mas será que é uma ação, que são duas, né? Porque na hora da prova isso é complicado, você tá cansado, tá ali com a atenção corrida. Então esses detalhes, eles ficariam muito mais fáceis se você já conhecesse o assunto. Então é claro que sim, você deve conhecer as categorizações, as classificações e os nomes. O que você não pode parar aí é decorar, achar que porque eu sei qual que é uma lista de gênero, então eu tô garantido. Não, você tem que saber interpretar, tem que saber ler o texto e falar, tá, lendo esse texto, qual é a característica especificamente nesse texto que me diz que ele é desse ou daquele gênero, desse ou daquele tipo textual? É isso que a gente quer que você faça, que você conheça a nomenclatura, mas que, sobretudo, você consiga reconhecer o texto em si, interpretar os sentidos em cada texto, porque é para isso que serve a língua, né? Como sempre, para comunicar a ideia, tá bom? Então, sim, é legal você saber a nomenclatura, facilita muito, mas não parar por aí. Então, essa é uma questão que tratou do tópico, assunto, gêneros textuais, o assunto arte, né? Então, arte ali, música, né? Uma música, vamos dizer assim, moderna para contemporânea, então uma música atual, uma música provavelmente conhecida, pelo menos um cantor conhecido de vocês, então veja que é algo do contexto de vocês, e é uma questão em que a gente percebe esse jogo entre nomenclatura e interpretação, né? Não é o que mais importa a nomenclatura, o que mais importa é a interpretação. Então, se você conhecer, provavelmente você vai ser ajudado, mas se você não conhecer, você não vai ser impossibilitado. Vamos para a próxima questão? Agora, pessoal, a gente vai resolver a questão 44 do Caderno Azul do Enem 2017. O homem disse, está a chover, e depois, quem é você? Não sou daqui. Anda à procura de comida? Sim, há 4 dias que não comemos. E como sabe que são 4 dias? É um cálculo. Está sozinha? Estou com meu marido e os companheiros. Quantos são? Ao todo 7. Se estão a pensar em ficar conosco, tirem daí o sentido, já somos muitos.
Só estamos de passagem. De onde vem? Estivemos internados desde que a cegueira começou. Ah, sim, a quarentena, não serviu de nada. Por que diz isso? Deixaram-nos sair, houve um incêndio e nesse momento percebemos que os soldados que nos vigiavam tinham desaparecido. E saíram, sim. Os vossos soldados devem ter sido dos últimos a cegar. Toda a gente está cega, toda a gente, a cidade toda, o país. Então, um trecho desse livro, né, Ensaio sobre a Cegueira, e aí vem o enunciado. A cena retrata as experiências das personagens em um país atingido por uma epidemia. No diálogo, a violação de determinadas regras de pontuação. Então, veja, o que o enunciado vai me dar de informação e de pergunta, né? O que a gente vai circular aqui? Ele vai me dizer, é uma cena que retrata a experiência de um personagem num país atingido por uma pandemia. Então, algo que a gente tinha percebido, mas se não percebeu, ficou claro agora. Nesse diálogo, então, já está te falando, se você não percebeu que era um diálogo, né, que tem mais de uma pessoa falando, ele te fala explicitamente, olha, isso se trata de um diálogo, eu tenho aqui pessoas falando. E ele vai te dizer, há uma violação de determinadas regras de pontuação. Então, ele está te dizendo, olha, a pessoa que escreveu esse texto, o autor, ele não segue as regras de pontuação, há uma violação, há um erro, há um não cumprimento. Então, de novo, veja que ele não está preocupado com certo e errado. Ele não vai te falar assim, assinale a alternativa em que tem uma frase retirada do texto em que a norma não é cumprida, para você localizar. Aqui a vírgula está certa, aqui está errada. Ele já te diz claramente, o texto está errado. Pela gramática normativa, ele está errado porque ele não segue as regras de pontuação que são previstas. Ele faz tudo errado. Então, ele já te diz isso. Você não precisa saber decorar essa regra está certa ou errada. O que você precisa fazer? Localizar essa violação no texto para entender por que essa regra é violada. Qual é a consequência disso? Qual é a motivação disso? Então, vamos voltar no texto? Vamos circular onde tem esse problema de pontuação? Lá na primeira frase, já para a gente não ter que ler o texto inteiro de novo. O homem disse, está a chover, e depois quem é você? Se quem é você é uma pergunta. Você consegue entender, né? Na língua portuguesa a gente sabe que essa estrutura é uma estrutura de pergunta. Então, quem é você? Não sou daqui. Anda à procura de comida? Então, veja que aqui eu tenho vírgulas no lugar, por exemplo, de 2 pontos. O homem disse, 2 pontos, está a chover. Depois, quem é você? Interrogação. Então, no lugar da interrogação, no lugar do ponto final, no lugar dos 2 pontos, eu tenho sempre a vírgula. Então, aqui eu localizei qual é o erro. Agora, o que eu preciso entender? Por que tem esse erro? Qual é a motivação? Será que o autor ele não sabe escrever direito? Mas se ele não conhecia as regras da norma, será que o editor, né, é um texto famoso, é um texto que passa todo o texto para ser publicado em livro, ele passa por muitas pessoas, revisores, editores, será que ninguém percebeu o erro? Será que ninguém conhece as normas? Essas pessoas precisam conhecer as normas, elas não podem escrever por inspiração, elas estão ali para avaliar justamente isso, se o texto se encaixa nas normas, se o texto é compreensível. Por que todo mundo deixou isso passar? Ninguém percebeu? Então a gente começa a perceber que é proposital, então há um propósito, há uma finalidade ali por trás. E o que eu preciso saber é qual é essa finalidade, qual é esse propósito, o que isso gera no texto, vamos ver? A alternativa A, essa violação de determinadas regras de pontuação revela uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação convencional e a produção do gênero romance. Então quer dizer que para eu escrever um texto, um romance, para eu escrever um romance, é impossível, é incompatível, não é viável que eu siga esse sistema de pontuação da gramática normativa? Ai, gente, agora eu não sei, será que eu consigo ou não? Bom, é só você lembrar, por isso que eu falei para vocês que o mais importante, desculpe, na vida vocês realmente se exporem, vocês terem contato com gêneros textuais. Se você já leu qualquer romance na vida, você vai lembrar dele. Nesse romance que eu li, seguia as regras de gramática? Bom, parece que sim, porque a maioria segue, né? Bom, se nesse romance era um romance e seguia as regras, então veja que não é incompatível. Se eu tenho qualquer romance que segue as regras de pontuação e é um romance, então veja que não existe uma incompatibilidade entre o gênero e as regras. É perfeitamente possível eu escrever um romance seguindo as regras. Você sabe disso porque você já leu vários romances que seguem essas regras. Inclusive, muitas das regras partem justamente da literatura clássica. Então, não há uma incompatibilidade. Certo? Então, a gente vai riscar a palavra incompatibilidade. Essa palavra está errada. Por quê? Porque é uma escolha. Esse autor escolheu, por algum motivo, fazer assim, mas não é obrigatório, não é a única forma de fazer, tanto que outras pessoas fazem diferente. Então, não pode ser alternativa A. Alternativa B. Essa violação, esse erro nas regras provoca uma leitura equivocada das frases interrogativas e prejudica a verossimilhança. O que é verossimilhança? É algo que é passível de ser real. Então, quando eu leio um texto, eu falo assim, isso aqui realmente pode acontecer na realidade. Eu falo, não, isso aqui é muito viajado, nunca aconteceria na realidade. E aqui isso atrapalha, a pontuação está atrapalhando a leitura? Jane, eu acho que tá, porque quando eu li esse texto, eu que não conhecia Saramago, que não sabia que ele tinha esse estilo, eu li e não entendi nada. Peraí, você não entendeu nada, então vamos deixar essa alternativa e depois a gente volta para ela, tá bom? A alternativa C. Singulariza, particulariza, torna especial, próprio daquele autor, torna próprio o estilo do autor e auxilia, ajuda na representação do ambiente caótico? Bom, parece que sim, né? É particular, é um
um estilo singular? Sim, porque a gente acabou de falar que nem todos os romances agem dessa forma, inclusive que a maioria não age dessa forma. Então é algo particular, é algo desse autor específico dele. E ajuda na representação de um ambiente caótico. É um texto que se trata de uma epidemia, como o enunciado te conta, caso você não saiba. Então ele trata de uma epidemia e uma epidemia de cegos. Então todo mundo está cego, isso é dado no texto. Tá? Toda a cidade cegou, todo o país cegou. Então vamos imaginar, se você tem muitas pessoas cegas, caso você não tenha lido o livro, mesmo assim você consegue imaginar muitas pessoas cegas. Como as pessoas cegas agem? Principalmente essas que acabaram de ficar cegas. Fica claro no texto que elas não eram cegas, elas ficaram cegas. Então elas não estão habituadas a serem cegas e todas estão cegas. Então não tem ninguém para guiar ali. Então, até tem uma mulher que não tá cega, mas enfim, isso aí não dá pra você saber, você consegue ignorar e resolver a questão mesmo assim. Então, se você tem uma pessoa cega, como que o cego age? Ele vai tateando, né? Ele não consegue ir de cara, ele não consegue olhar e falar, nesse ambiente tem um computador, tem um celular, tem uma luz. Não, ele vai tateando, né? O que tem aqui? Ele vai devagar, então às vezes ele bate na porta, daí ele tem que virar pro lado, ele vai por tentativa e erro. Ele vai por hipóteses. E não é exatamente isso que a gente teve que fazer para ler o texto? O homem disse, está a chover. Será que está a chover é uma pergunta? Não. Está a chover é uma afirmação. Quem é você? Ah, quem é você é uma pergunta. A gente vai tateando. Então veja como a gente tem nessa escolha do modo como a pontuação é colocada, a gente tem exatamente uma materialização desse ambiente caótico. O modo como as personagens agem, esse tateamento, esse sentimento de estarem perdidos, eu não sei muito bem como agir, eu não sei muito bem onde eu estou, é o que a gente, enquanto leitor, sente quando lê o texto. Então aí você consegue confrontar a alternativa B e a alternativa C. Se você se sentiu com uma leitura equivocada, veja, essa leitura equivocada, ela vem por quê? Ela vem nesse tateamento, ela vem nessa relação que o Saramago estabelece entre forma e conteúdo. Se o conteúdo é caótico, a forma vai ser caótica. Se o conteúdo são pessoas tateando a realidade, nós, como leitores, temos que imitá-las e tatear a realidade. Olha que coisa maravilhosa. E aí você vê que a alternativa C faz muito mais sentido. Então eu não tenho uma leitura equivocada. Você vai ter uma leitura equivocada se você não estiver habituado a ler. Por isso que é importante habituar a ler. Porque se você estiver habituado a ler, você vai saber. Existe um propósito aqui, você vai tateando e vai conseguir entender. Não é algo que vai ficar errado. Não vai ficar sempre errado. No primeiro contato você pode levar um susto, mas você consegue ali entender, você consegue perceber, ah tá, então ele tá usando a vírgula no lugar da interrogação, você consegue perceber e a leitura não vai ser equivocada, então ela pode ser equivocada no primeiro momento, mas não é isso que predomina, não é isso que se estabelece ali, você consegue logo entender, isso não atrapalha a verossimilhança, você consegue compreender todo o texto apesar dessa pontuação, e essa pontuação justamente, ela é um estilo, é fruto, ela é resultado de um estilo particular que tem essa relação entre forma e conteúdo justamente, então ela vai representar um ambiente caótico, você vai se sentir perdido como aqueles personagens se sentiam perdidos. Então parece que é a alternativa C, mas vamos ler as outras para ter certeza. Essa violação, esse erro dessas regras representa uma exceção às regras do sistema de pontuação canônica. Canônica é uma seleção dos melhores, né? Então você tem ali as pontuações que precisam ser seguidas, aquelas que estão na gramática normativa, né? No conjunto de prescrições, e a gente tem uma exceção a essa regra. Não é uma exceção, é um erro mesmo, né? Se você for pensar diante da gramática normativa, o que ele faz de fato é errado. Então eu não tenho aqui uma exceção, eu tenho um erro mesmo, tá bom? A alternativa E, colabora para a construção da identidade do narrador pouco escolarizado? Não, primeiro porque o texto é narrado em terceira pessoa, a gente vê isso na primeiro trechinho, o homem diz, então um trecho narrado em terceira pessoa, e segundo porque o narrador não é desescolarizado, né, porque enfim, é um narrador em terceira pessoa, e mesmo muitas pessoas que estavam ali no romance, elas não são sem escolarização, a gente tem médicos, tem pessoas assim, com um nível até alto, tá bom? Então realmente a alternativa C parece a alternativa certa, parece não, né, é a alternativa certa. Então, o que a gente percebe sobre o que é essa questão? Uma questão sobre veridade linguística, inclusive a gente percebe isso em dois níveis, né? Quando a gente vê ali, está a chover, por que ele fala está a chover em vez de falar está chovendo? Por que ele usa o gerúndio? Ele usa o gerúndio, porém o gerúndio lá de Portugal. Se você já sabe que Saramago é autor português, vai ficar claro isso. Se você não sabe, você talvez achasse estranho, né? Acharia estranho, nossa, por que ele fala dessa forma? Então é legal a gente perceber que existe a variedade linguística, conforme eu falei pra vocês, que é um assunto recorrente na prova, né? Tanto em tópico quanto em assunto mesmo. E a gente tem aí a variedade português de Portugal e português do Brasil. Então, os dois países falam a mesma língua, mas de formas diferentes. E não tem nenhum problema, não tem mais certo, não tem mais errado. E a forma do Saramago falar, porque ele aprendeu assim onde ele mora, e tem a nossa forma de falar, porque aprendemos assim onde moramos, e o sentido é sempre possível, né? Eu posso falar está chovendo, eu posso falar está a chover, e todo mundo vai entender, tá bom? E aí, então eu tenho essa variedade linguística nesse nível, né, de geográfico, nesse nível geográfico, né, de fala de modo diferente, de acordo com o lugar em que você cresce, e eu tenho também a variedade linguística na própria escrita, né, essa escolha dele por não cumprir as regras oficiais, por não cumprir, não seguir a gramática normativa, então ele tem essa escolha, e é uma escolha, né, não é um erro, aliás, é um erro diante da gramática normativa, mas é um erro motivado ali por uma
vontade, um desejo que ele tem de fazer essa relação, estabelecer essa relação entre forma e conteúdo. Então veja que o Enem, de novo, ele não está preocupado ali em falar está certo, está errado. Ele já te fala isso, olha, está errado. O que ele está preocupado é em saber por quê. Qual é a motivação, qual é a finalidade, por que Saramago faz isso? É para confundir a sua cabeça, para te atrapalhar? Não, ele faz isso com o objetivo de materializar, de concretizar aquilo que ele está falando. A forma e o conteúdo, eles andam juntos. Então o sentimento que aquelas pessoas, aqueles personagens tinham, é o sentimento que você vai ter. Então a gente tem mais uma questão de interpretação, uma questão em que ele não está preocupado em dar nomes ou apenas dizer se está certo ou está errado, mas sobretudo ele está preocupado em entender o que o texto te coloca, por que o texto é assim ou daquela forma, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai resolver a questão 10, também do Enem 2017, também da prova azul. E essa questão também vai trazer um texto de literatura, dessa vez literatura de Graciliano Ramos, então um escritor brasileiro da segunda fase da geração modernista. E o que a gente tem aqui? Um texto infância, um texto autobiográfico, para quem não conhece, muito legal. Inclusive, vai dizer assim: essas moças tinham o veso, o costume, o hábito de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade, a particularidade, esse estilo próprio delas quando começaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias, achavam pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável, envaideci-me. Nunca havia reparado em tais vantagens. Mas os gabos, os elogios se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi afinal que elas zombavam e não me suscetibilizei, não me vulnerabilizei, não me importei. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, pelo contrário, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Então veja que é um texto em que ele vai narrar um pedacinho da infância dele, o que acontecia. E qual é o enunciado? Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. Então, de novo, vamos aqui discernir o que é informação, o que é dado e o que é solicitado. Então, ele vai te dizer que existem recursos linguísticos que os textos mobilizam e existem estratégias para introduzir e retomar ideias. Vamos circular essa parte. O que são estratégias para introduzir e retomar ideias? Tudo aquilo que no texto você serve para introduzir e retomar, a gente está falando de referenciação. Então, você tem elementos que se referenciam, eles referenciam ao próximo, ao anterior, e é isso que permite que o texto progrida. Inclusive, ele mesmo fala, né? Promovem a progressão do tema. Então, o texto só progride, ele só sai do lugar, ele só avança porque eu tenho essa retomada constante, essa retomada, essa repetição e esse avanço, essa introdução de novas ideias. Então, eu estou falando aqui de coesão. Coesão é aquilo que permite que o texto seja articulado, que o texto tenha unidade. Como que o texto tem unidade? Justamente por essa repetição e esse avanço. É uma constante retomada para a introdução de novas ideias. E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber um elemento que seja um elemento coesivo? Não. Ele quer saber o nome de um elemento coesivo, uma classificação. Então, qual é esse elemento coesivo? É uma conjunção? É um substantivo? É um pronome? Não. Ele quer saber que simplesmente que você localize um elemento, um termo, uma expressão nesse texto que esteja introduzindo alguma ideia nova. Só isso que ele quer. Então, veja que é muito simples. Basta que eu leia as alternativas, localize cada expressão no texto e veja, essa expressão ela está retomando alguma coisa ou ela está introduzindo uma nova ideia? Ou seja, ela está repetindo algo ou ela não está repetindo? Então, é muito simples. Então, de novo, ele não está pedindo nomenclatura, ele está pedindo interpretação. Vamos lá? Alternativa A, a palavra singularidade está introduzindo um tema novo? Vamos ver lá no texto? Singularidade já vem inclusive em itálico para facilitar a sua vida. Mesmo assim, você pode grifar e vai ver. Notei a singularidade quando principiar a elogiar. Que singularidade? A singularidade, a particularidade de afirmar o contrário do que desejavam. Então, essa é a particularidade daquelas moças, afirmar o contrário, é a famosa ironia. Então, veja que, inclusive, aqui eu posso substituir singularidade por esse termo. Notei a afirmação do contrário do que desejavam. Notei que elas afirmavam o contrário do que desejavam. Então, eu poderia repetir. Essas moças tinham vezes de afirmar o contrário do que desejavam. Notei que elas afirmavam o contrário do que desejavam quando elas começaram a elogiar meu paletó. Fica repetitivo, fica chato, né? Então, o que ele faz? Ele pega essa expressão longa e traduz, repete, retoma em apenas uma palavra que dá a mesma ideia. E observe que singularidade só vai repetir esse significado e poder ser substituído por esse significado especificamente nesse texto. Não é qualquer texto que eu posso pegar a palavra singularidade e colocar no lugar afirmar o contrário do que desejava, porque não faria sentido. Então, de novo, uma questão de interpretação. Nesse contexto especificamente, essa palavra específica retoma essa ideia, essa expressão específica. Então, é tudo muito localizado nesse texto, tá bom? E aqui eu vou marcar essa alternativa como correta? Não, por quê? Porque ela está retomando, ela está repetindo. E a pergunta foi uma que introduz uma nova ideia. Então, algo novo, não algo que já foi dito. Alternativa B. Tais vantagens também já está grifado para você. A gente vai grifar novamente. E nunca havia reparado em tais vantagens. E quais vantagens ele não havia reparado? Na vantagem do pano e dos aviamentos serem de qualidade superior.
Então, nunca havia reparado que o pano e os aviamentos eram de qualidade superior. De novo, eu posso substituir e de novo ficaria repetitivo, por isso que ele não substitui. Ele pega uma expressão e coloca ali uma palavra ou um termo bem menor, até por questões de espaço, não só de repetição, de chatice, e vai colocar ali para substituir, tá bom? Então, de novo, eu estou retomando algo que já foi dito e por isso eu não posso marcar essa alternativa, já que era algo que introduz. Alternativa C, os gabos, os elogios. Mas os gabos se prolongaram. Que gabos? Que elogios? Esses elogios. Que a roupa era muito bonita, que era de qualidade superior, que tudo isso que a gente acabou de falar. Então, veja que ele se refere ao elogio que já foi dado, que já foi falado. Então, de novo, está retomando. Alternativa D, longe disso, vamos ver. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso. Opa, peraí, longe disso. Longe disso significa o quê? Ao contrário disso. Ao contrário do quê? Percebi, afinal, que elas zombavam e não fiquei mal. Ao contrário. Então, ele vai dar uma informação nova, porque ele está te dizendo, olha, aconteceu isso. Elas me zombavam. E daí eu fiquei mal? Não, eu não fiquei mal. Aconteceu outra coisa. Aí você quer saber o que aconteceu? Então, você não ficou mal, ele brigou com elas? Ele foi lá e falou, como vocês são feias? Não, você não sei porque eu não vi ainda. Aí ele vai dizer, eu achei curiosa aquela maneira. Então ele achou que interessante, né? Ele não pegou mal, ele achou interessante. Então veja que aqui sim eu tenho a introdução de uma informação nova, porque ele vai dizer exatamente, né? Isso aconteceu e eu poderia ter me sentido assim. É o que se esperava, né? Uma pessoa te zoou, o que você espera? Que você se sinta mal, que você fique chateado. Então tem uma expectativa aqui. E ele diz, não, mas não foi isso, foi longe disso, foi ao contrário disso. Aí você quer saber, ué, mas aconteceu o quê então? Você fica também curioso. Então como é que você reagiu? Então veja que sim, eu tenho uma introdução de uma ideia nova e por isso essa alternativa é correta. Porque é a única alternativa que me indica uma expressão que está introduzindo algo novo. E por fim tem um em geral ali. Em geral, só pra gente ter certeza, né, vamos localizar. Em geral me diziam com franqueza que a roupa não me assentava. Esse em geral, ele tá retomando o quê? Em geral, o que acontecia? Ele tá concluindo ali. Na verdade, por que eu achei curioso? Ele está explicando, eu achei curioso, né? Foi o que a gente viu na alternativa passada. Eu achei curioso. Por que ele achou curioso? Porque me diziam com franqueza, então é algo que já foi dito, né? Por que ele não ficou mal? Não ficou mal porque ele estava acostumado não com grosseria. Aliás, ele estava acostumado com grosseria e não acostumado dessa forma. Tá bom? Então, diferente das grosserias, se me habituaram porque me diziam com franqueza. Essa franqueza é essa grosseria, tá? Então, esse em geral, ele tá retomando ali essa ideia, tá concluindo, né? Por que ele por que ele achou isso novo, né? Porque ele achou isso diferente. Então, a alternativa D realmente é correta. E essa questão do que ela fala, né? É uma questão, como eu disse, de elementos coesivos, uma questão de referenciação, de articulação, de unidade textual, e uma questão que não está preocupada com classificação, com nomenclatura, uma questão que vai te mostrar que praticamente qualquer classe gramatical na vida, inclusive o substantivo, por exemplo, ele pode servir como um elemento coesivo, porque ele pode retomar uma ideia, ele pode repetir uma ideia, inclusive uma questão que te ajuda na redação, se você pensar em utilizar isso como um recurso para você mesmo, né? Como lá na sua redação, se você usa uma expressão, uma frase grande, depois você pode retomar aquela ideia com apenas uma palavra. É possível, Graciliano nos mostra, tá bom? E uma questão também que te mostra em termos de Enem, né, de resolução de questão de modo de resolver prova, que a gente tem que estar sempre atento àquilo que eu já comentei, né? O que está certo em relação ao texto e o que está certo em relação ao que foi solicitado. Por quê? Porque veja que aqui, se eu leio rápido, é muito fácil de errar essa questão. Porque se eu ler aqui rapidinho, por meio dos recursos linguísticos, os textos mobilizam a estratégia para introduzir e retomar ideias. Então, estou falando aqui de introduzir e retomar ideias, alternativa A, singularidade, retoma ideia, pronto, tá certa. Então veja que o texto realmente fala, né? O enunciado fala sobre elemento coesivo, né? Sobre estratégia, não usa essa palavra, então vamos usar a palavra que ele usa. Fala que existe estratégia para retomar e introduzir ideias. Na alternativa, você já tem uma palavrinha que está ali retomando uma ideia. Então, rapidamente, você pode acabar marcando essa sem nem ler as outras. Então, não pode não ler as outras. Por isso que você tem que ler todas, e riscando o que pode estar errado nela. E por isso que você tem que circular o que é solicitado, para você lembrar. Realmente, o enunciado menciona estratégia para introduzir e retomar ideias, mas ele menciona a retomada de ideias. O que ele solicita é algo que introduza uma ideia nova, e não algo que retome. Então, se você não ler com atenção e não circular a demanda, você pode acabar confundindo a informação que foi dada com aquilo que foi pedido e já marcar ali a singularidade por ser isso que está ali retomando algo, que é algo que foi mencionado de fato no enunciado, mas não é o que foi solicitado. Então, muita atenção com isso, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai resolver a última questão dessa sequência de hoje, questão 15, dessa vez a prova de 2019, de novo prova azul. Se você olhar ali a fonte, você vai ver que é uma questão disponível na revista Bula, portanto um texto jornalístico, e ele trata de artes, né, que foi a nossa seleção aqui, vai dizer assim: o Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob licença Creative Commons, 44.000 imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte.
Para o historiador de arte Bendel Grosvenor, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o download disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. Então, qual que é? É um texto que vai informar sobre essa disponibilidade de obras de arte. E eu quero saber, qual é o enunciado? A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por... Então, veja, de novo, não quero saber nomes, o Enem não quer nomenclatura, ele não vai falar. A função da linguagem é, alternativa A, referencial, alternativa B, emotiva, alternativa C, metalinguística. Ele não vai fazer isso. Ele vai querer saber o que caracteriza essa função. Então, nesse texto, o que predomina? Olha as palavras-chave. Função da linguagem, então, o texto sobre função linguística, claro que se você souber quais são elas, já te facilita muito. Você vai saber, por exemplo, que esse aqui é um texto referencial. É um texto em que predomina a função referencial, porque é um texto em que o referente, o assunto é o que mais importa. Não importa quem escreveu, aqui nem fala, né? Quem foi que escreveu, qual foi o jornalista, nem me fala quem escreveu, porque não interessa, interessa o que está sendo falado. Então, a função referencial predomina, você já saberia a palavra-chave, mas não é o que ele quer saber. Por quê? Porque se você entender o que é uma função referencial, você não precisa lembrar do termo. Ai, eu não consigo lembrar do termo, o termo me fugiu, mas eu lembro da ideia. É a ideia que ele quer, porque é a ideia que importa, é o sentido que importa. Se você compreender o sentido, tudo bem não lembrar o nome do termo. Então, aqui ele vai dizer, então existe uma função que predomina. Quando ele diz predomina, por que é uma outra palavra-chave? Porque você pode falar assim, ai, mas peraí. Aqui, no finalzinho, também tem um pouco de injunção, porque ele está ali falando, né? Você deve clicar, você deve fazer assim, deve fazer assado. De fato, tem um pouquinho de instrução, mas o texto, predominantemente, não é feito para instrução. Ele é feito para dar uma informação e ele aproveita e dá uma instrução para complementar essa informação que ele deu. Então, já que ele falou que o negócio é disponível online, não custa nada ele falar como é que você acessa, né? Até coerente. Então, veja que é o que predomina. Eu quero saber a função que predomina. Qual é a função que predomina? A função referencial. Pelo que se caracteriza? Então, a função referencial se caracteriza pelo quê? É isso que você tem que saber, tá bom? Então, de novo, palavras-chave ajudam, mas tem que estar na sua cabeça. O Enem não vai solicitar, não vai te obrigar a decorar a nomenclatura. Ele quer que você entenda o sentido. Alternativa A. Essa linguagem referencial, essa função referencial, ela se caracteriza por evidenciar a subjetividade... Opa! Já parece errada, né? Porque a gente sabe que referencial não tem nada a ver com subjetivo, mas vamos ler tudo. Evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador da arte? Não. Por quê? Porque não é uma reportagem subjetiva. O que é o subjetivo? É o olhar próprio da pessoa. Aqui não há um olhar próprio. Ah, Jane, mas ali ele fala sobre o que o historiador pensa. No segundo parágrafo, para o historiador da arte, ele fala opinião. Sim, ele fala uma opinião, mas é uma opinião como? Uma opinião de alguém que estuda o assunto. Não é aquele subjetivo no sentido do que ele sente. Ah, eu gosto muito de arte, por isso ela tem que ser divulgada. Não, ele é um historiador, ele é formado, ele tem ali hipóteses, né? As pessoas vão acessá-lo mais, é mais democrático. E, de novo, não é o que predomina. O texto não é escrito para falar da opinião dele. O texto é escrito para comentar sobre essa disponibilidade e ele acaba mencionando, o historiador, por que o historiador achou que era legal disponibilizar? Então ele vai justificar, vai dar essa informação. Então não é o que predomina e não é um texto de forma alguma um texto emotivo, né? Que tem essa função de mostrar a subjetividade ali da fala do historiador, tá bom? Não é esse o objetivo. Então sempre está discernindo, né? O que o texto faz e o que é aquilo que ele tem por objeto fazer, né? A finalidade, porque ele realmente traz ali uma opiniãozinha do autor, mas ele não foi escrito por isso. Se você tirasse sua opinião, o texto permaneceria. Você não precisaria dessa opinião para que o texto existisse, não é o essencial. B. Essa função se caracteriza por convencer o leitor a fazer o acesso online? Não, essa característica de convencer é aquela outra função da linguagem, né? A função que a gente tem ali conativa, apelativa, por exemplo, de uma propaganda, que você quer que a pessoa mude ali o jeito dela agir, que ela faça alguma coisa. A função desse texto não é convencer o leitor a fazer o acesso online, tá bom? Claro que ele mostra como pode ser feito, mas você vê que não tem argumentos ali que fiquem o tempo inteiro. O texto não foi escrito em cima de argumentos para te obrigar, para te convencer a acessar. Ele apenas fala, olha, existe isso, é um projeto, então se você quiser você faz assim, e não fica tentando te convencer. Alternativa C. Informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las? Opa, parece que é correta. O texto foi escrito para informar sobre acesso? Sim. Foi escrito para falar sobre essa disponibilidade. E ele descreve como acessa? Sim, como ele disse, porque é coerente. Ele te fala que é uma coisa online, então ele tem que te falar como é que se acessa, né? Já que é para democratizar. Então parece que é correto. Vamos ver a D. Estabelecer interlocução com o leitor orientando a fazer o download?
A Jane, ele orienta a fazer o download. Ele não orienta no sentido de mandar você fazer. Ele vai mostrar como se faz. Mas o objetivo é estabelecer interlocução com o leitor? Não, porque ele nem fala com a gente. Ele não tá falando assim, olha, leitor, como é que igual o Machado de Assis fala, né? Olha, leitor, você vai lá, você vai... Não, ele não fala com a gente. Ele dá uma informação geral. Existe essa disponibilidade, você acessa dessa forma. Não chega até essa interlocução direta, certo? Então não é essa. E por fim, a E, enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online. Ai, gente, essa aqui tá certa, porque realmente, né, isso enaltece a arte, né, você disponibilizar a obra de arte enaltece, e buscando popularizá-la, bom, popularizar pode ser uma palavra parecida com democratizar, que eu consigo localizar aqui no segundo parágrafo, né, ele democratiza a arte. Então vou marcar essa. Lembra por que você tem que circular o enunciado? Para você saber o que foi perguntado, para você não assinalar a alternativa correta em relação ao texto, mas que não responde ao enunciado. O enunciado está perguntando qual é a alternativa certa em relação ao texto, ou o enunciado está perguntando qual é a alternativa que traz uma informação correta? Não, o que o enunciado está perguntando? Qual é a alternativa que me mostra uma característica da função da linguagem que predomina aqui? Então, eu quero uma característica de função referencial. Uma característica da função referencial é enaltecer a arte? Não. O que é enaltecer a arte? Essa é a postura do instituto, é a postura daquele historiador. Então, o instituto faz isso e o texto vai te contar. Olha, o instituto está enaltecendo a arte com essa ideia aqui. O instituto, com esse projeto, está popularizando a arte. Então, isso é o que ele te conta, mas não é o que o enunciado pergunta. Então, você tem que ter claro para você qual é a pergunta do enunciado para não cair nessas, vamos dizer assim, pegadinhas, tá bom? Nessas falhas de interpretação, na verdade, de clareza. Então, o que ele pergunta é exatamente... qual é essa função? E essa característica dessa função é a alternativa C. A função referencial, ela vem para informar, tá bom? Ali, a alternativa E, ela vai trazer uma informação que o texto traz, de fato, mas não é aquilo, não responde o que o enunciado solicita, tá bom? Então, é uma questão de função linguística, que, de novo, não está preocupado com nomenclatura, está preocupado com interpretação. Você não tem que saber classificar, você tem que saber interpretar, observando qual é a informação que está presente no texto e qual é a informação que está sendo solicitada ali no enunciado, saber fazer essa diferenciação. Beleza, pessoal? Então, nos próximos vídeos a gente vai resolver questões dos outros tópicos e dos outros temas também.